material do nosso capítulo que a gente já estudou, capítulo 5, Comunidades e Populações, então a gente vai dar sequência, né, na nossa continuação do livro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia das populações. Professor, o que é essa ecologia das populações? O que é que ela vai tratar aí? Basicamente, ela vai tratar, né, sobre a questão das densidades, das populações, fatores que regulam essas populações. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, para um estudo de populações, alguns conceitos são importantes, como a densidade. Então, a gente tem que conhecer a densidade da população. O que é isso? Saber a quantidade de indivíduos, saber quantos indivíduos constitui aquela população. Como é que a gente vai saber isso? Ora, para você saber a densidade de uma população é muito fácil. É só você pegar o número de indivíduos, né, que você tem naquela população e ver a área que ele ocupa, ou seja, a quantidade de indivíduos ele vai ser ou vai estar dividido pela unidade de área a qual ele ocupa. Você tem lá, por exemplo, 1.000 indivíduos ocupando uma área de tantos hectares, de tantos quilômetros quadrados, de tantos metros cúbicos. Metros cúbicos está mais relacionado a populações de regiões aquáticas, né? Quando a gente fala de região aquática. Então a gente tem aqui, a densidade pode ser expressa, por exemplo, em um número de indivíduos por quilômetro quadrado. Geralmente como é calculada a população, por exemplo, da sua cidade. Vamos identificar São Benedito, por exemplo, né? Tem a população de 46 mil habitantes, ocupa uma área geográfica de 500 quilômetros quadrados, é mais ou menos assim. Então você faz essa divisão e você encontra um valor de densidade para aquela população. Então isso é importante porque eu consigo definir o tamanho dessa população partindo da densidade. Mas logicamente, essa densidade ela vai ser influenciada por alguns fatores, ou seja, eu tenho alguns fatores que influenciam para que essa densidade seja maior ou menor, ou ela tenha uma variação. Então ela não vamos dizer assim, um número que não possa ser alterado. Então como é que a gente vai entender? Vamos usar um exemplozinho aqui só para você entender. Esses exemplos eles são muito comuns, você vê, ouvir falar, por exemplo, de bactérias, populações de bactérias, fungos, eles usam muito com relação a isso. Mas vamos usar um exemplo aqui. Consideremos uma população de mico-leões de cara preta, presente em uma área restrita. Ou seja, você vai ver lá que eles estão em uma área restrita. O estudo da densidade populacional desse primata revela seu risco de extinção. Observe os dados. O número de indivíduos, você tem 300 indivíduos, ou seja, a população deles é 300 mico-leões. A distribuição geográfica, eles estão presentes em uma área de 300 quilômetros quadrados, é uma área relativamente grande. Aí ele faz o cálculo da densidade e você consegue encontrar, né, a quantidade de indivíduos por quilômetro quadrado. Ou seja, quando você calcula essa densidade, você tem lá um indivíduo por quilômetro quadrado. Ou seja, você tem aí um grande risco de extinção desse indivíduo. Ou seja, você tem poucos indivíduos para uma área muito extensa. Então a gente vê ou observa, né, que isso aí você consegue correlacionar e ver que alguns indivíduos, né, eles se distribuem numa área muito grande. Então, se eles têm, ou você tem poucos indivíduos distribuídos em uma área muito grande, quer dizer que esse indivíduo ele corre um risco sério de extinção. Assim como do contrário, se você tiver muitos indivíduos em uma população, ou muitos indivíduos em uma área geográfica pequena, você tem uma superpopulação, então você tem muitos indivíduos concentrados naquela região. Basicamente a densidade ela tem ou ela vai servir para isso, para você caracterizar, saber se uma população está em extinção, se ela não está em extinção, se ela está em equilíbrio. Então você usa a densidade com essa finalidade. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? É um cálculozinho que você faz, tá bom? Isso aí você vai ver quando você estiver fazendo lá as atividades. Perfeito? Indo para frente. Fatores que influenciam para que essa densidade populacional aumente ou diminua ou continue a mesma. Então você vai ter alguns fatores que vão influenciar para que isso aconteça. São fatores esses: a imigração, a natalidade e a mortalidade. Professor, o que é a imigração?
Imigração são os indivíduos que entram na população, ou seja, aqueles indivíduos que imigram, ou seja, entram. Emigração são os que saem, ou seja, os indivíduos que vão sair da população. Natalidade são os indivíduos que nascem, mortalidade é os indivíduos que acabam por morrer nessa população. Professor, e por que esses fatores influenciam? Ora, se você tem mais indivíduos entrando numa população, então você vai ver que ela vai crescer. Se você tem mais indivíduos saindo, você vai ver, vai perceber que ela vai diminuir. Se tem mais indivíduos nascendo, você vai ver que também ela aumenta. E se você tem indivíduos que morrem mais, você vai ver que ela também diminui. Inclusive, alguns países, como é o caso da China, ela usa a taxa de natalidade, né, para não haver superpopulação. Lá os casais geralmente têm no máximo 2 filhos, justamente porque é um país já superpopuloso. Então, você vê que eles criam mecanismos para evitar que haja uma superpopulação na sua área, ou seja, para que não haja uma superpopulação no seu país. Então, essas taxas elas servem até para controle, tá bom? É, professor, Diga. só citando aqui também lá na China, se, por exemplo, um casal quiser ter um filho é de boa, só que tipo, se quiser ter dois, eles vão ter que pagar muitos impostos e assim por diante. Por isso que muitos querem apenas ter ou um filho, ou tipo, ou eles têm uma filha menina e abandonam porque eles preferem o filho menino lá. Hum, é justamente por isso, né? Devido à questão deles terem uma taxa de natalidade, evitarem que haja uma superpopulação, porque já é um país muito populoso, então eles criaram esses mecanismos justamente para evitar uma superpopulação aí no seu país. Acontece muito em alguns países nessa questão das taxas de natalidade. Mas você vê também que a taxa de mortalidade lá é baixa, ou seja, morrem poucas pessoas. Então, você vê que os chineses vivem quase 100 anos aí, né? Então, você vê que isso acaba influenciando que tem uma superpopulação. Então, você vê que elas têm que ser controladas, tanto taxa de natalidade como mortalidade, taxa de imigração e imigração, até mesmo porque vai muitas pessoas para esses locais, né? Então entra muita gente. Então como é que eu vou saber, professor, que uma população ela está em equilíbrio? Quando a natalidade e a imigração forem igual à mortalidade e à imigração, ou seja, quando essas duas taxas elas são equivalentes, aí você sabe que uma população ela está em equilíbrio. Então parte daí. Mas se você tem uma alta taxa de imigração e uma alta taxa de natalidade, quer dizer que essa população ela vai aumentar exponencialmente. Se você tem uma taxa de imigração muito grande, uma taxa de mortalidade muito grande, você vai ver que ela vai reduzir drasticamente. É assim que é basicamente calculada a questão de saber se vai existir uma superpopulação de uma determinada espécie, que você vai saber qual animal que vai entrar em extinção, devido à mortalidade, devido à imigração desses animais que saem ou que migram de uma região para outra, certo? Basicamente é essa a função de você conhecer essas taxas que influenciam na densidade populacional, certo? Como eu disse para você, natalidade e imigração, quando são igual à mortalidade e imigração, ela se encontra, ou essa população vai se encontrar em equilíbrio. Perfeito? Obrigado, David. Valeu pela participação. Você é o cara mesmo, viu? Se garante. Bom, dando continuidade, quando a gente fala dessas taxas, só para você entender, você pode até calcular, né, como é que uma população ela cresce ou como é que ela vai crescer. Já que esses fatores são importantes, eles vão indicar para nós se uma população ela está crescendo, ela está diminuindo ou se ela está estável. Professor, e como é que eu vou saber isso? Ora, vamos usar um exemplo aqui com essas taxas para você entender. Né? Observe o exemplo de dados coletados referentes a uma população de insetos. Aí você tem aí a taxa de natalidade sendo de 150 indivíduos por dia, ou seja, naquela população de insetos, a cada dia nascem 150 indivíduos. Taxa de mortalidade, você tem 25 indivíduos morrendo no dia. Taxa de imigração, você tem 15 indivíduos entrando nessa população durante o dia. E taxa de imigração, você tem 45 indivíduos saindo dessa população. A partir desses dados é possível calcular um índice de crescimento, ou seja, quanto essa população vai crescer, utilizando-se a fórmula a seguir. Aí, qual é essa fórmula? Vamos para ela aqui. Você tem aí o índice de crescimento é igual a natalidade mais a imigração
dividido pela mortalidade mais a imigração. Então você tem aí, né, como calcular uma espécie de média. Que essa média ela vai definir se a população está crescendo, diminuindo ou está estável. E qual o padrão que ela leva para saber se essa população está crescendo, diminuindo ou está estável? Bom, então ela vai partir do 1. 1 quer dizer que ela está estável, acima de 1 quer dizer que ela está crescendo e abaixo de 1 quer dizer que ela está diminuindo. Ou seja, quando você perceber dentro dessas taxas aí que isso está acontecendo, você vai ver que essa população ou está crescendo, ou está estável, ou está diminuindo, certo? Como é que acontece? Aí vamos lá, vamos usar o valor, os valores ali do exemplo, né? Ele me deu uma natalidade de 150, uma imigração de 15, eu vou somar os dois. Me deu uma mortalidade de 25 e uma imigração de 45, também somo os dois. Quando eu somo de cima e divido pelo de baixo, você encontra aí o valor de 165 dividido por 70. Você encontra uma taxa de 2,36. Essa taxa de 2,36, eu pergunto para você, como eu disse que uso o padrão como estável, 1, ou seja, aquela população ela está em equilíbrio, se ela estiver no número 1. Se ela está de 2,36, quer dizer que ela está aumentando ou está diminuindo? Ora, óbvio que ela está aumentando. Se estiver abaixo de 1, logicamente ela está diminuindo, ou seja, ela está entrando em risco de extinção. A partir daí, você consegue calcular se uma espécie está em extinção, se ela pode sofrer alguns problemas, sumir, se ela está entrando em estágio de superpopulação. Então, é a partir dessas taxas que influenciam para que eu possa ter uma densidade maior, uma densidade menor, ou um índice de crescimento maior, um índice de crescimento menor. Então, a gente pode calcular todos esses valores aí. Tudo bem? Alguma pergunta? Posso para frente? Acredito que sim. Bom, além de tudo isso aí influenciar para uma população crescer, você também tem o potencial biótico e a resistência ambiental. Professor, o que é esse potencial biótico? Potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inata de uma população aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas. O que é isso? Basicamente, o que é que ele vai dizer para nós? Se você tivesse um local ou uma determinada população tivesse um local onde as condições ambientais são ótimas, ou seja, não existe nada contra, essa população ela ia crescer exponencialmente sem levar em consideração nenhum outro fator, ou seja, ela só ia crescer. Só que na natureza existem algumas condições que fazem com que isso não aconteça, que nós vamos chamar de resistência ambiental, ou seja, a resistência do ambiente. Na natureza, entretanto, as populações estão sujeitas às ações conjuntas dos fatores limitantes de crescimento. A soma de todos os fatores impede uma população de se desenvolver na velocidade máxima e é denominada resistência do ambiente ou resistência ambiental. Essa resistência do ambiente é que faz com que as populações não cresçam. Ou seja, como é que eu vou entender isso, professor? Geralmente ocorre a utilização de gráficos, né? Aqui dois gráficos para você entender. Você tem o crescimento populacional do lado esquerdo e você tem a resistência ambiental do lado direito. Esse crescimento populacional ele está relacionado se fosse nas condições ótimas, ou seja, se não existisse nenhum fator, né, que atrapalhasse o crescimento dessa população. Imagine que isso ali seria um crescimento de uma população, por exemplo, de bactérias. Então você tem ali, né, bactérias se reproduzindo. Você está vendo que o tempo é em horas. Né? Você teria no início 100 indivíduos. Desses 100 indivíduos, em 10 horas você teria ali 102 mil indivíduos. Então isso em condições ótimas, né? Se não tivesse nenhuma condição que atrapalhasse com que isso crescesse. Já no outro gráfico aqui, você tem a resistência ambiental atuando, ou seja, você tem a curva do potencial biótico e você tem o crescimento real, ou seja, elas caminham juntas, mas num determinado período de tempo elas se separam, fazendo com que essa curva de crescimento real ela sofra várias alterações.
Por que que isso vai acontecer? Ora, porque, como eu disse para você, alguns fatores influenciam para que isso aconteça. Haja um aumento e uma diminuição, um aumento e uma diminuição dessa população. Ou seja, os fatores que influenciam para que ela não cresça exponencialmente, ou seja, para que ela tenha aí as curvas, principalmente relacionadas a crescimento e diminuição, crescimento e diminuição. Esses fatores, geralmente, né, que causam essa resistência, estão relacionados a algumas relações que nós já estudamos lá atrás. Né? Que relações são essas? A relação de competição, relação de parasitismo, a relação de predatismo, entre outras. Ou seja, você vê que a resistência ambiental ela é ocasionada pelas relações naturais que acontecem, ou seja, quando você acaba por fazer alguma alteração no ambiente, você vê que aquela determinada população passa a crescer demais ou passa a crescer de menos, então você acaba atrapalhando, né, o crescimento de uma população. E como é que eu posso entender isso? Aí vamos lá. Você vai ver que alguns fatores influenciam nessa resistência ambiental. Quais são esses fatores? Você tem a competição. Competição intraespecífica, ou seja, a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então, se você tem aquela competição entre aqueles indivíduos que brigam por o mesmo espaço, por o mesmo alimento, ou por o mesmo alimento, você vai ver que eles tendem a regular o tamanho da população. Um exemplo muito comum são os leões marinhos, né? Eles brigam por espaço e brigam pela questão de alimentos e pelas fêmeas. Então eles dominam uma região muito grande. Então você tem ali um leão marinho comandando uma região onde ele tem várias fêmeas ao seu dispor. Né? Basicamente, vamos dizer que ele tem um harém. Né? Então você tem lá a competição intraespecífica como sendo um fator de regulação, ou seja, regula o tamanho da população. Porque só aquele indivíduo que vai conseguir se reproduzir ali naquele ambiente. Então você vê que consegue regular que não haja uma superpopulação de leões marinhos e assim sucessivamente. Acontece também com outras espécies. A competição interespecífica, ou seja, quando você tem lá dois indivíduos que são de espécies diferentes competindo, geralmente por alimento e por espaço. Ora, se você tem lá, vamos ver ali o exemplo, você tem ali um roedor e você tem aves. Geralmente eles vão brigar por alimento, que são as sementes, né, as nozes, entre outros. E quando você tem uma disputa muito grande, algum desses animais acaba, né, perdendo aquele espaço, perdendo aquela região. Então ele vai migrar, então ele vai sair daquela região, vai procurar outra para se alimentar e assim sucessivamente. Ou seja, eu também consigo regular as populações. E aí quando você tem animais demais, às vezes você também chega com predadores demais, né? Você tem lá hoje, nesse caso aí da competição, utilização de animais para controle biológico, nós vamos ver já falar sobre eles aí. Você tem também um mecanismo de predação. Professor, o que é isso? Quando os animais eles vão predar o outro, é o regime da cadeia natural. O animal se alimenta do outro. Então, se você tem aquele animal, por exemplo, a onça pintada, que ela é um animal típico da região pantaneira, e ela costuma se alimentar de outros animais, então ela faz um controle biológico ali também daquela população, para que não haja excesso da população. Mas aí quando eu tenho animais do qual ela se alimenta, que o homem passa a caçar, como exemplo, a capivara, né, serve de alimento para a onça, mas quando eu caço as capivaras e elas acabam sumindo, você vai ver que a onça ela vai ter que migrar, ela vai procurar outro alimento, então ela vai para as fazendas. É isso que acontece com a questão de você fazer a interferência no ambiente. Essa interferência acaba influenciando para o animal sair do seu habitat natural e migrar para outras regiões. E por último você tem aí o parasitismo, né? O parasitismo também serve para regular as populações. Você usa aí, ou você vê que o parasitismo, né, ele vai ser usado principalmente para controle biológico. Um exemplo aí, né, alguns pulgões são usados aí no controle das joaninhas, né? Pulgão é um animal que se alimenta aí da seiva das plantas, que é usado para atrair essas joaninhas, né, para outras regiões. Por exemplo, se ela está causando um prejuízo em uma determinada plantação, você vai e coloca esses pulgões para atraírem ela para outra. Então você usa como uma forma de controle biológico. Então são muito usados aí
no nosso dia a dia. Questão do parasitismo, a predação, as competições estão mais relacionadas aos indivíduos em si, competição por espaço, competição por alimento, mas a predação e o parasitismo são muito comuns no nosso dia a dia, certo? Então esses fatores juntos, não um só, claro, mas todos eles juntos, eles acabam por regular, né, o tamanho de algumas populações, ou seja, deixar com que elas nem cresçam demais e nem também diminuam demais, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre? Se não, né, obrigado aí a todos, né, nós tenhamos todos um bom dia de estudos, né, e usemos aí uma das frases do nosso amigo aí, o Walt Disney, né? Todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos a coragem para persegui-los ou de persegui-los. O Walt Disney, né? Todo mundo conhece o Walt Disney, né? O cara que criou aí o Mickey Mouse.